Então vamos lá. Primeiro a gente tem que ter muita calma. É uma aula bem complexazinha. É importante a gente, se tiver aí papel e caneta, tá? Não é um tópico que ele cai demais ali em prova de certificação, mas sempre cai uma outra conta. Quando eu fiz, confesso que caíram só 2 ou 3 questões, mas não é uma coisa muito difícil depois que a gente olha. Então, como recomendação, dá uma olhada 2, 3, até 4 vezes nessa aula, até cansar, porque são conceitos novos, tá? Então vamos lá, unidades de capacidade de leitura e escrita. O rendimento provisionado do DynamoDB é medido em unidades de capacidade. Então a primeira coisa que a gente tem para entender é isso. Segundo, ao criar a sua tabela, você especifica seus requisitos em termos de unidades de capacidade de leitura e unidade de capacidade de gravação. Uma unidade de capacidade de gravação é igual a 1 vezes 1 KB de gravação por segundo. Uma vez unidade de capacidade de leitura é igual a 1 vezes leitura fortemente consistente de 4 KB por segundo. Ou 2 vezes leitura eventualmente consistente de 4 KB por segundo. É o padrão. Então, um exemplo de configuração para a gente entender essas contas. Vamos lá. Uma tabela com 5 unidades de capacidade de leitura e 5 unidades de gravação. Esta configuração será capaz de realizar 5 vezes 4 KB de leitura fortemente consistentes, que é igual a 20 KB por segundo, que é 5 vezes 4, e 2 vezes mais eventualmente consistentes, que é 40, que é o dobro. Então, 5 vezes 1 KB de escrita é igual a 5 KB por segundo, e se o seu aplicativo lê ou grava itens maiores, ele consumirá mais unidades de capacidade e também vai custar mais. Vamos para outro exemplo. Se seu aplicativo precisa ler 80 itens, linhas de tabela por segundo, no Strongly Consistent Reads. Cada item tem 3K de tamanho, você precisa de leituras fortemente consistentes. Então, primeiro calcula quantas unidades de capacidade de leitura são necessárias para cada leitura, que é o tamanho de cada item dividido por 4 KB. 3 dividido por 4 é 0,75. A gente sempre arredonda para o número inteiro mais próximo, ou seja, cada leitura vai precisar de 1 vezes a unidade de capacidade de leitura por operação de leitura. Então, multiplicando pelo número de leituras por segundo, que a gente precisa de 80 itens, é igual a 80. E eventual consistency reads, eventually consistent reads. Se o seu aplicativo precisa de 80 itens de linhas por segundo, cada item tem 3K, você precisa de leituras eventualmente consistentes, você faz o mesmo cálculo. No entanto, como isso é para leituras eventualmente consistentes, eventually consistent reads, e você obtém 2 vezes 4 KB de leitura por segundo, ou o dobro da taxa de transferência de leituras strongly consistent, tamanho de cada item dividido por 4, 3 dividido por 4 é 0,75, arredondando para o número inteiro mais próximo é igual a 1. Multiplica pelo número de leituras por segundo é igual a 80. Dividindo 80 por 2, então você só precisa de 40 unidades, porque Eventually Consistent Reads ele precisa de menos recursos de capacidade. Tá certo? Então vamos lá. Unidades de escrita. Você precisa escrever 100 itens por segundo. Cada item tem 512 bytes. Primeiro calcula quantas unidades de capacidade de escrita para tamanho de cada item dividido por 1 KB para cada unidade de capacidade de escrita. 512 dividido por 1 é igual a 0,5. Arredondando para cima, você tem que cada unidade de escrita é igual a uma unidade de capacidade de escrita por operação de escrita. Multiplicando pelo número de escritas por segundo é igual a 100 unidades de escritas necessárias. Então, o que a gente tem que ver como dicas? O processamento de transferência, que é o Throughput Provisioning, é medido em unidades de capacidade. 1 vezes unidade de capacidade de gravação é 1 vezes 1 gravação por segundo. Unidade de capacidade de leitura é 1 vezes 4 de leitura fortemente consistente. Ou 2 vezes 4 KB de leitura para eventualmente consistentes. Então, eventualmente é sempre o dobro, tá? Porque ele custa menos. Tudo bem?